Enquanto Jesus se aproximava dos 30 anos, José tornava-se cada vez mais fraco. O homem justo que havia protegido Maria e o menino Jesus durante tantos anos chegava ao fim de sua jornada na terra. Sua história não terminaria diante de multidões, nem cercado de honras humanas. Terminaria da mesma forma como havia sido vivida, na simplicidade, no silêncio e na presença de Deus. Com o passar dos anos, as forças de José foram diminuindo pouco a pouco. Jesus e Maria permaneciam frequentemente ao seu lado, acompanhando com carinho e atenção cada etapa daquela enfermidade. A casa continuava simples como sempre fora, mas seus dias agora eram marcados por uma espera silenciosa. José já não possuía o vigor dos tempos em que trabalhava como carpinteiro. Seu corpo enfraquecia, enquanto Jesus se aproximava do momento em que começaria publicamente a missão para a qual havia vindo ao mundo. Então chegou o dia de sua partida. Quando José morreu, Maria estava sentada junto à cabeceira do leito, sustentando-o nos braços. Jesus encontrava-se diante dele, próximo ao seu peito. O quarto estava cheio de luz e anjos enchiam aquele lugar. Tudo aconteceria numa paz profunda. Não havia agitação nem desespero, apenas a serenidade daquele momento. Depois de sua morte, envolveram seu corpo num grande pano branco. Suas mãos foram colocadas abaixo do peito e ele foi preparado com respeito e simplicidade. Em seguida, depositaram num caixão estreito e o levaram para uma bela gruta sepulcral, próxima de Nazaré. Poucas pessoas acompanharam o funeral. Ao lado do caixão estavam Jesus e Maria, mas embora os olhos humanos vissem apenas o pequeno cortejo, havia algo mais acompanhando aquele caminho. Anjos cercavam o corpo de José e uma luz especial parecia envolvê-lo durante toda a despedida. Mais tarde, os cristãos levariam seu corpo para um sepulcro próximo de Belém. Mas naquele dia tudo aconteceu de forma simples, como simples havia sido toda a sua vida. José não viveria para presenciar os sofrimentos finais da vida de Jesus. Seu coração já sofrera profundamente ao testemunhar as perseguições e as maldades que o Salvador enfrentava mesmo antes do início de sua vida pública, e não conseguiria suportar os novos sofrimentos que se aproximavam. Durante anos, Jesus suportou intrigas, hostilidades e rejeições que nem sempre eram percebidas pelas pessoas ao seu redor. Maria também carregava esse sofrimento em silêncio, e José sentia tudo isso com grande intensidade. Mesmo assim, Jesus continuava seu caminho com paciência e amor, suportando cada provação sem se afastar da missão que recebera do Pai. Depois da morte de José, uma nova etapa começou. Jesus e Maria mudaram-se para uma aldeia situada em Cafarnaum. Um homem chamado Levi ofereceu uma casa para Jesus naquele lugar. Ao mesmo tempo, outras mudanças aconteciam entre os familiares. Maria Cleófas passou a morar na casa ligada à família em Nazaré, enquanto os caminhos de todos continuavam a se organizar conforme os planos de Deus se realizavam. Pouco a pouco, a vida escondida de Jesus chegava ao fim. O tempo do silêncio estava dando lugar ao início da missão pública do Salvador. Foi então que Jesus dirigiu-se até João Batista. Naqueles dias, multidões procuravam João para ouvir suas palavras. Homens e mulheres vinham de diferentes regiões, atravessando longas distâncias para escutá-lo falar sobre conversão, penitência e sobre a chegada daquele que havia sido prometido pelos profetas. João anunciava constantemente que alguém maior do que ele estava prestes a aparecer. O povo ouvia com expectativa e aguardava o cumprimento daquela promessa. Em um daqueles dias, uma enorme multidão estava reunida ao redor do local do batismo. Jesus encontrava-se entre as pessoas, misturado ao povo, sem qualquer aparência exterior que o diferenciasse dos demais. João continuava pregando com grande fervor. Falava da proximidade do Messias e da necessidade de preparar o coração para a sua chegada. Então seus olhos encontraram Jesus. Ao vê-lo, João encheu-se de alegria. Já havia batizado muitas pessoas naquele dia, quando Jesus também se aproximou para receber o batismo. Nesse momento, João inclinou-se diante dele e disse: Sou eu que devo ser batizado por vós, e vindes a mim? Mas Jesus respondeu que aquilo devia acontecer por enquanto, pois era necessário cumprir toda a justiça. Também lhe disse que ele receberia o batismo do Espírito Santo e de sangue. Depois dessas palavras, Jesus atravessou uma pequena ponte em direção a uma ilhota, acompanhado por João e pelos discípulos André e Saturnino.
Ali havia uma tenda na qual Jesus entrou para retirar suas vestes. Quando saiu, trazia uma simples túnica de tecido pardo. Aproximou-se da água e retirou também aquela túnica, permanecendo apenas com uma faixa presa à cintura que descia até abaixo dos joelhos. Então entrou na fonte. João estava ao lado do tanque. Em suas mãos havia uma taça de bordas largas e 3 pequenas biqueiras. Ele abaixou-se, recolheu a água e derramou sobre a cabeça de Jesus. A água desceu em 3 correntes enquanto ele pronunciava palavras de bênção ao Senhor. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um forte bramido veio do céu, semelhante ao som de um trovão. As pessoas estremeceram e levantaram os olhos. Uma nuvem branca e luminosa desceu sobre aquele lugar. Acima de Jesus apareceu uma figura luminosa com asas, pairando sobre ele enquanto uma torrente de luz era derramada do alto. Naquele momento manifestou-se também a presença do Pai Celestial e uma voz foi ouvida: Eis meu filho muito amado, em que ponho minha afeição. Todos os presentes testemunharam aquele acontecimento. Depois disso, Jesus subiu os degraus, vestiu novamente sua túnica e dirigiu-se para a parte mais larga da ilha. Cercado pelos discípulos, João voltou-se para a multidão e, com grande alegria, deu testemunho do que acabara de acontecer. Recordou as promessas feitas pelos patriarcas e pelos profetas e declarou que eles estavam se cumprindo diante dos olhos do povo. Também falou sobre a voz que todos haviam ouvido. Disse que sua própria missão estava chegando ao fim e exortou todos a seguirem Jesus e a ouvirem suas palavras e a caminharem ao seu lado. Quando terminou, Jesus confirmou de maneira simples aquilo que João havia dito. Não fez longos discursos, nem buscou destaque para si mesmo. Apenas anunciou que se retiraria por algum tempo. Ainda havia um caminho a percorrer antes do início de sua missão pública. Mas mesmo assim deixou também uma promessa. Disse que quando voltasse, os enfermos podiam procurá-lo, os aflitos poderiam aproximar-se dele e aqueles que sofriam encontrariam nele consolo e auxílio. A partir daquele momento, uma nova etapa começava. Durante quase 30 anos, Jesus havia vivido longe das multidões e em silêncio, entre os caminhos simples de Nazaré. Agora, porém, tudo era diferente. O Pai Celeste havia dado testemunho diante do povo e João Batista havia apontado para aquele que fora prometido desde os tempos antigos. A vida escondida chegava ao fim. As águas do Jordão ficaram para trás e os primeiros passos da missão pública de Jesus começavam a ser dados. O Filho de Deus seguiria adiante para cumprir aquilo que o Pai lhe havia confiado, levando consolo aos aflitos, esperança aos que sofriam e a verdade àqueles que o procuravam. E assim termina esse capítulo de sua vida. Mas a caminhada de Jesus estava apenas começando. Logo depois desses acontecimentos, durante 40 dias, Jesus permaneceria no deserto em jejum, sendo perseguido pelo próprio diabo. Seria justamente ali que começava um dos momentos mais misteriosos e impressionantes de toda a sua preparação: as tentações no deserto. Se você quer acompanhar essa próxima história, se inscreva no canal Amada Nossa Senhora. Deixa também nos comentários o que você achou da história de hoje. E me diz, você conhecia a história da morte de São José? E se esse vídeo tocou o seu coração, deixa também o seu like. Isso nos incentiva a continuar trazendo novas histórias. Me chamo Edna e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!